E o tema da minha mensagem é: se eu soubesse, seria de outro jeito. Eu quero te dar algumas informações que eu considero preciosas. E eu vou começar, né, por Gênesis, capítulo 2, verso 18. São dois conselhos que a Bíblia vai nos dar. Pode colocar aqui? Isso. Tá certo? Vamos lá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, ó Deus, que essa palavra entre na mente, no coração dos teus filhos e que ela produza um comportamento. É o que eu te peço, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então, na ótica de Deus, o primeiro conselho é um conselho, não é uma ordem. Ele está dizendo: não é bom que o homem esteja sozinho. Todas as vezes que você vê pessoas que optaram por viver só, por não se casarem, que optaram para essa condição de estarem só, ao longo do tempo, quem acabou acompanhando essa pessoa ao longo da história, certo? Principalmente quando ela vai envelhecendo, ela vai enfrentando dificuldades, porque não tem ninguém para cuidar dela. Tem uma série de fatores que nos expõem a olharmos esse conselho. Não é bom, tá certo. Você vai ouvir o apóstolo Paulo dando conselhos, certo? Para que algumas pessoas, se conseguirem viver bem de forma solitária, que façam assim. Mas eu quero pegar hoje nessa conotação de namorado, de relacionamento, entendermos que na ótica de Deus, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Segundo conselho, Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. Ok? É melhor serem dois do que um. Me parece que esse reforça o primeiro, e não apenas na conotação do casamento, do namoro, do noivado, da união, da instituição da família. Mas ele vai dizer que quando são dois e não um, o trabalho rende mais. Ele vai dizer que se houver uma luta, os dois podem resistir. Se houver frio, um pode aquecer o outro. Então ele vai dar uma série de vantagens. Dentre elas, também nós podemos aplicar esse texto no casamento. É melhor serem dois do que um, porque ele está sustentado e apoiado por Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Porém, eu vou te dar dois textos para te dar uma advertência. Para, se você quiser encarar o conselho dos dois primeiro, não negligencie os dois que eu vou te dar agora. Provérbio 21:19. Bota na tela, querido. Provérbios 21:19. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa. Está na Bíblia. É melhor ser dois do que um, se um não for igual àquilo ali. Que aí não é melhor ser dois, é melhor ser um. Então não pegue só os dois primeiro, tá lá, eu vou casar, não. Dá uma peneirada. Tá certo? Vamos ampliar isso. Salmo 1, verso 1. Olha só. Salmo 1:1. Tá aí, ó.
Bem-aventurado aquele que não anda segundo não se detém no caminho nem se assenta à roda Então, se for para estar junto com alguém, com aquele perfil ali, se detém no pecado, escarnece, certo? Anda segundo o conselho de ímpio, aí não é melhor ser dois, é melhor ser. Então, dá para você dar uma olhada nisso? Tá certo? Isso é uma advertência. É bom ser dois, sim ou não? Nós temos textos que nos inspiram a isso, mas não dá para ser dois com qualquer tipo de. Não dá para ser um com qualquer tipo de. Agora não é mais um conselho, nem uma advertência, é uma ordenância. E ela diz, Amós 3:3. Coloca aí. Amós capítulo 3, verso 3, é muito conhecido, eu poderia citar, mas eu faço questão que você leia. É uma pergunta, então leia como pergunta, está lá a interrogação. É uma pergunta. Será que dois andarão se não estiverem Isso pode acontecer, sim ou não? Dois podem andar juntos se não estiverem em acordo? Pode. A grande questão é por quanto tempo eles vão conseguir andar juntos. Se for uma amizade, pode quebrar. Se for um negócio, pode dividir. Mas se for um casamento, como é que vai ser? Então a Bíblia está dizendo que para pessoas levarem essa proposta adiante do casamento, elas vão precisar de um bom acordo. E pelo tempo que o casamento vai durar, aprenda uma coisa: um acordo só não vai ser suficiente. Inevitavelmente, inúmeras vezes, nós vamos ter que pegar o acordo anterior, revisá-lo e mudar algumas cláusulas. Certo? Mudar algumas questões novas que vão aparecendo, necessidades, demandas novas. Se nós não fizermos um bom acordo, nós vamos ter problemas. Vamos ter problemas se tentarmos encarar o casamento segundo a ótica 100% bíblica. Nós vamos ter problemas com isso. Vamos olhar, por exemplo, vamos imaginar aqui, né? Olhar pela ótica do judaísmo. Na ótica do judaísmo, o cara, quando queria casar com a mulher, ele pagava um dote para o pai da noiva. Segura essa aí, querido. Pensa. Se nós criássemos uma visão, só para você entender que não é o único modelo, o nosso. Certo? No modelo deles, o que tem é uma promessa de casamento. Não tem namoro, noivado, como o nosso. O modelo é diferente. Você vai, por exemplo, num país muçulmano, é diferente do judeu, é diferente do nosso. Num país muçulmano, por exemplo, certo? Homens, eu não sei se você sabe disso, você vai no Egito, é proibido homem usar ouro e seda. Proibido, você não vai ver um muçulmano com uma pulseira, com uma aliança, com um cordão de ouro. É proibido pela lei deles. Certo? Você não vai ver isso. Porém, as mulheres, as meninas que vão casar, a mãe e o pai, mas monta, pensa no negócio maneiro, de ouro. Certo? Então, seria legal casar com a mulher cheia do ouro. Certo? Só que isso é muçulmano. Hoje eu recebi uma ligação de um amigo muçulmano, Sami. E numa das conversas ele foi e falou comigo assim: ô, pastor Cláudio, que tal meus netos, um dos meus netos, casar com a sua neta? Vai falando para a Maiara e para a Mary, dando bastante ouro para a Laura. Eu falei: irmão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um casamento judaico. Fala para seus netos juntar dinheiro para pagar um dote. Então é só para você entender, certo, que o brasileiro, ele não tem dote e não tem ouro, ele só tem desejo.
o que ele entra. O modelo é diferente. E no nosso modelo, pelo menos o mais antigo e conservador, ele seguia um padrão de namoro, noivado e casamento, que eu colocaria como observação o período do namoro. Bota o olho em cima. Segundo momento é o momento da preparação, noivado. Você já achou, você ainda não tem certeza. Você já achou que pode ser ela. Então você vai preparando, monta uma estrutura de residência, certo? Vai montando uma estrutura para fazer a festa, um enxoval, todas essas coisas, para a consumação, que é o casamento. Mas a palavra namoro, me parece ser a parte mais doce do nosso relacionamento todo. Era tão bom, né, gente? Não era? Deixa eu te lembrar de coisas que tinha no namoro. Não sei se ainda tem hoje. Carinho. Tinha carinho. Passar a mãozinha assim, na barbinha dele, assim, nela. Fazer assim. Aqueles carinhozinhos gostosos. Tu lembra disso? Hã? Pastor, vagamente. Certo? Atenção. O nível de atenção no namoro, rapaz, parece que o casamento deixa as pessoas surdas. Porque no namoro você falava baixinho, ela escutava. Lembra que você falava, meu amor? Aí ela estava lá na parede. Ela falava com as amigas dela, estou indo ali, que Cláudio está me chamando. Aí vinha a Mary, ouvido de tuberculosa. Escutava, hoje você grita. Não escuta mais não. Certo? Você está rindo? O nível de atenção do namoro era tão bom. Né? Cuidado, lembra? Pelo amor de Deus. Se ela fosse sentar, você limpava a cadeira. Sentava até você primeiro. E limpava, se não tivesse um pano, você limpava com a sua. Que isso? Educação, gente. Nós era tão educado. Não era, não? Lembra? Por isso que eu te falo, por isso que talvez nós precisemos resgatar esse ambiente de namoro, gentileza. Nós éramos tão gentil. Cuidado com a aparência. Lembra? Ela não aparecia para você de qualquer jeito. Se você chegasse na casa dela e ela não tivesse arrumadinha, ela falava, mãe, fica lá. E lá ia Léo. E vinha que, nossa, casou. E aí eu vou te dar um alerta para você que ainda não casou. Quem aqui ainda não casou, levanta a mão. Ah, boa, você está no lugar certo. Se no seu namoro não tem carinho, atenção, cuidado, educação, gentileza e cuidado com a aparência, se no namoro já não tem, mete o pé numa linguagem, né? Sai fora. O cara já grita com você, já é grosso, sem educação, não se preocupa com você, não te oferece atenção, os amigos dele é mais importante, não tem carinho, entendeu? Ela não se arruma para tu, vem toda bagunçada, toda esquisita. Sai fora, deixa para outro, que esse produto está danificado. Shopee, certo? Entendeu? Isso. Mas é sério. Ok? As pessoas... gente, eu estou falando de algo que a proposta final desse negócio é casamento. Então é importante que nós observemos isso. A fase do namoro é uma fase de observar isso. Tem que ter carinho. Se não tem carinho no namoro, tem que ter educação, gentileza, puxar a cadeira para a senhora sentar. Pastor, o senhor é dessa época? Sou. Porque tem homem que tem vontade de puxar a cadeira para a mulher cair.
Eu brinco na minha palestra, o cara não é capaz de ir na porta do carona. Abrir e falar, entra, minha filha. Sabe o que ele faz? Sai com o carro, ela nem entrou. Ela vai com o pé dentro, o outro fora, mancando assim. Tá certo? Não, mas é sério. São coisas pequenininhas, sim ou não? Mas expressivas. Elas definem muita coisa. É importante entendermos isso.